Bom, é o seguinte, pessoal. Alguma dúvida sobre a aula passada, sobre o fórum passado, sobre o material, a matéria? Nenhuma dúvida, né? Hoje eu vou tentar concluir o conteúdo sobre testes, tá? A gente tem mais dois conteúdos para estudar aqui nessa disciplina, que é sobre Refactoring e DevOps. É, já era para a gente estar vendo Refactoring, só que aí, como o conteúdo de teste ele é muito grande, ocupou 2 semanas. Então o Refactor fica para a semana que vem. Ou então vou colocando alguma coisa para vocês durante a semana, mas vocês já podem ir estudando todos aqueles 3 capítulos do livro, né, do livro do Marco Túlio, Engenharia de Software Moderna, para vocês irem cumprindo todos os conteúdos, né, adquirindo todos os conteúdos da disciplina. Sobre o trabalho que eu passei, melhoria de processos, tem alguma dúvida, alguma coisa? Tudo tranquilo também, né? Então, beleza. Bom, pessoal, compartilhando minha tela aqui, dar continuidade na nossa última aula, tentar encerrar essa questão de testes hoje, tá? É um conteúdo extenso, né? A gente levaria certamente aí um mês ou mais em sala de aula presencial para um mês para a gente ficar trabalhando esses conteúdos. Vamos tentar, mesmo à distância, tomar conhecimento desses conteúdos que é importante na engenharia de software, né? Que é teste de software. Então, na aula passada nós falamos aí que nós temos 3 tipos de testes principais. E aí nós falamos dessa pirâmide de testes. Nós temos os testes de unidade, tá? Os testes de integração e os testes de sistema. Então, como nós vimos, o teste de unidade, a ideia é testar apenas uma parte específica do sistema, um componente específico, um módulo específico, uma unidade específica. O teste de integração já vai ter a função de integrar essas unidades, então ser um teste para testar essas integrações dessas unidades e também com outros sistemas, como banco de dados ou sistemas externos, etc. E teste de sistema já é aquela ideia de você fazer um teste de ponta a ponta no sistema, né? E numa perspectiva moderna, nós vimos aí na semana passada que a ideia é a gente tentar otimizar todos esses testes, tá? Então, assim, você pode fazer todos esses testes de forma manual, mas no ponto de vista moderno, na engenharia de software que nós temos hoje, se você consegue automatizar os testes, você consegue fazer, durante todo o ciclo de vida do software, testes de regressão, que você consegue rapidamente executar, né? É um tempo aceitável executar todos os testes para ver se você mudou alguma coisa no sistema, se isso não vai impactar em alguma outra coisa que já existia. Então, por isso que é importante a automatização. Bom, hoje aqui nós vamos começar falando do teste de unidade. Então, nós vamos falar sobre os testes de unidade. Hoje nós vamos falar do teste de unidade, depois nós vamos falar sobre teste de integração e de sistema. Vamos falar também sobre TDD, desenvolvimento dirigido por testes, tá? Então, como eu falei, teste de unidade, você já sabe, testa uma unidade específica do sistema, geralmente é um teste de uma classe específica. E aí vem aquela pergunta, quantos testes por classe, tá? A prática geral, na média, assim, a gente acaba que faz um teste, a gente cria... olha só, pessoal, teste de unidade, só para ficar bem claro para vocês, é um código. É um código que a gente vai fazer na mesma linguagem do sistema que nós estamos desenvolvendo. Então, se eu tenho uma classe, se eu vou criar um teste para essa classe, eu vou criar uma classe de teste, tá? Então, quando a gente fala assim, quantos testes por classe, é quantas classes de teste eu vou criar para cada classe. Na média, você vai criar uma classe de teste para cada classe do seu sistema.
certo? Para cada classe do domínio do seu sistema. Entretanto, essa regra você não precisa seguir ela ao pé da risca, não, ao pé da letra, né? Vai ter situações em que, se é uma classe, né, com uma grande importância para o sistema, pode ser que você vai ter duas classes de teste para apenas uma classe. Se é uma classe muito simples, que não tenha necessidade de fazer um teste para ela, pode ser que não vai ter nenhum teste escrito para essa classe. Mas na média você vai ter uma classe de teste para cada classe. Okay? E aí, a gente já falou, né? A ideia do teste de unidade é a gente trabalhar com ferramentas para otimizar esse trabalho. Então, já existe aí na engenharia de software várias ferramentas para isso. Geralmente, cada linguagem tem pelo menos uma ferramenta para isso. E sempre vai ser assim, né? Por exemplo, no Java é o JUnit. No PHP é o PHP Unit. Então, assim, é sempre alguma coisa Unit, no geral. Vocês vão encontrar aí. Ok? Então, nós vamos ver aqui um exemplo hoje, alguns exemplos, que está lá no livro do Marco Túlio, que é usando o JUnit do Java. Mas o que eu quero deixar claro para vocês? Qualquer linguagem moderna aí vocês vão conseguir, né, criar testes através de uma ferramenta de teste unidade. Bom, então vamos partir para um exemplo, para ficar mais claro para vocês como é que funciona esses testes unitários. Pegar o exemplo aí da classe stack, que seria uma pilha. Vocês conhecem muito bem lá de estrutura de dados, né? Primeira a entrar, o último a sair, né? Ou então o último a entrar, o primeiro a sair, né? É essa estrutura de dados que vocês conhecem. Então aqui está um exemplo de uma classe Java. Pessoal, só passar uma dica para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem minha tela, mas olha só. Aparece na tela que eu estou compartilhando essa opção de você selecionar essa opção de fixar a imagem. Se você seleciona, você vai conseguir ver minha tela maior. Caso algum de vocês não esteja conseguindo visualizar bem minha tela, recomendo que selecione essa opção aí para vocês terem uma melhor visualização. Eu vou explicando, pessoal, qualquer coisa que ficar, que vocês não compreenderem, que surgir alguma dúvida, pode falar no microfone, que eu não consigo ver o chat aqui, tá? E aí vocês podem me interromper. Bom, então essa classe aqui é uma classe que a gente criou aqui, né? Chamada stack. Ela vai ser uma pilha para algum elemento, algum tipo de classe aí no Java. Então ele recebe aí qualquer classe T. E essa pilha aqui, ela está sendo implementada por meio de uma array-list, ou seja, de uma lista, né? Uma lista dinâmica aí no Java. E aí ele tem também um outro atributo aí, um size, que ele vai armazenando. Ele tem alguns métodos, por exemplo, size para retornar o tamanho do método, exempt para retornar se a pilha está vazia, push para adicionar um elemento na pilha e pop para, né, remover um elemento da pilha. E aí, como vocês veem a implementação, como vocês sabem bem, você vê que ele remove o elemento que está na última posição lá, né? Porque ele vai mantendo essa variável, esse atributo size, incrementando ele aqui enquanto você adiciona. Você vai sempre adicionando no final e na hora de remover, você remove o último. Então, ele implementou uma pilha, né? Usando aí um array list. Tranquilo? Todo mundo entendeu a ideia dessa? Porque é importante vocês entenderem bem aquela classe stack que foi criada ali, para os próximos exemplos vocês conseguirem pegar a ideia do funcionamento. Nenhuma dúvida não, né? Sobre o stack? Conseguindo pegar a ideia. Então é uma pilha. Vocês conhecem bem o conceito de pilha, né?
Beleza, tranquilo. Bom, então, olha só. Aqui é um teste para essa classe stack, certo? Então, uma convenção no Java é os nomes das classes de teste você terminar com a palavra teste. Então, se a classe chama stack, a gente chama stack test, tá? É uma convenção. Para você poder usar a biblioteca de teste, né, chamada de framework JUnit, framework de teste JUnit, você vai precisar importar aí o pacote JUnit org.junit.test, tá? E o que que faz com que um método, o que que faz com que um método seja executado como um teste? Essa anotação aqui, ó, @teste, tá vendo? Essa anotação no Java aí, no JUnit, que faz com que esse método aqui seja interpretado como o que é chamado de caso de teste, tá? Então, isso aqui seria um caso de teste, né? É vamos falar assim, um cenário de teste a ser realizado. Bom, olha só, aí tem uma outra convenção, que é os métodos de teste, você sempre iniciar com a palavra teste. Então é assim, o nome da classe teste termina com teste e o método de teste sempre inicia com a palavra teste, tá? Isso é um padrão no Java, pode variar nas outras linguagens, tá, pessoal? Isso aqui é um padrão que a gente usa muito no JUnit. Qual que é o objetivo desse teste? O nome que você vai dar para o teste tem que ser autoexplicativo, ele tem, né, assim como as classes têm que ser autoexplicativo, tem que ser coerente o nome, seus métodos, atributos, os testes também. Então aqui, ó, teste empty stack, ou seja, eu vou testar se a pilha está vazia, tá? Então, esse método aqui, ele é para testar isso. E aí, olha só, eu estou instanciando aí um objeto de stack, né? Estou dando um new stack aqui, certo? E aí, eu chamei o método isEmpty, que foi implementado aqui, ó. Tá? E ele vai retornar um boolean, tá? E aí, é esse método, essa chamada para esse assert, é que vai verificar, tá? Ele vai fazer uma assert true, ou seja, eu não coloquei nada nessa pilha aqui, nesse nosso teste. Então, eu espero o quê? Eu espero que retorne que é vazio, exempt, ou seja, é vazio. Então, esse método aqui, assert true, ele faz parte da biblioteca JUnit, que ele vai retornar uma mensagem, tá? E aí acaba que o JUnit ele é integrado aí, toda IDE que você tem, existe já uma integração com ela que você vai ver uma resposta para esse teste, tá? Esse assert true. Ou seja, o assert seria verificar, verifique se é true. Então verifica se essa variável aqui é true. Então se for true vai dar uma mensagem positiva, que geralmente está associada à cor verde. Se esse assert true estiver recebendo, na verdade, falso, vai dar uma mensagem negativa, que vai ser associada à cor vermelha. Então, pessoal, ó, JUnit é o seguinte, lembrar de usar a anotação, tem essas conversões de nome de classe e de método, e aí o que importa é que você vai ter aí vários métodos do tipo assert. Esse exemplo que nós fizemos aqui é o assert true. Vocês vão ver nos outros próximos exemplos que vai ter essa ferramenta de JUnit, ela traz uma série de possibilidades de verificações. Bom, essa anatomia do teste de unidade eu já expliquei aqui para vocês. Larissa está entrando aqui agora também. Olha só. Então, o mais importante é vocês entenderem isso aqui, o assert, tá? Então,
você vai ter vários tipos de assert. Ele vai verificar se o resultado é aquele esperado. Se não for, lança uma exceção. Tá? Então, é dessa forma que funciona aí o tratamento, os testes no JUnit, né? E é o que eu falei para vocês. As IDEs geralmente já tem uma integração com o JUnit. Se um teste passa, ele mostra uma mensagem, uma informação verde que os testes passaram. Se um teste falha, ele vai estar associado à cor vermelha. Então, já há um padrão aí nas ferramentas de teste, e você vai encontrar aí, em tudo quanto é ferramenta, esse padrão de verde passou o teste, vermelho não passou o teste, tá? Vamos ver mais exemplos aqui do JUnit. Você pode usar a anotação before para indicar que esse método aqui, tá? Que a gente vai colocar a anotação before, ele vai ser sempre executado antes de qualquer método que tenha um arroba teste. Antes de qualquer teste, vai executar esse método. Então, esse método é muito útil. Por exemplo, eu quero que eu vou ter vários testes na minha classe stack test. Nesse exemplo aqui eu já tenho dois. Eu tenho o teste empty stack e o teste not empty stack. Então é um exemplo. Eu tenho dois exemplos de testes aqui. E eu quero que sempre, quando eu for iniciar o teste, eu instancie um objeto da classe stack. Eu quero que isso aqui seja feito. Então, ó, você vê aqui, esse método teste empty stack, ele não está instanciando esse objeto que essa referência está apontando. Onde que está sendo feito isso? Vai estar sendo feito aqui, nesse método init. Porque o before faz com que esse método seja executado sempre antes de cada teste. Então, esse método init vai ser executado antes desse método, e esse método init vai ser executado de novo antes desse método. Então, isso aí faz parte desse framework, tá? A gente não precisou escrever nada disso, dessas chamadas. Por isso que a gente fala que o JUnit é um framework, ele está integrado, né? A gente está desenvolvendo de forma integrada com ele. E aí, só para vocês verificarem, ó. Aqui no empty test que nós fizemos, nós fizemos um assert true, e aqui nós fizemos um assert false. Porque aqui eu estou verificando se não está vazio. O que eu fiz? Eu adicionei um elemento, eu dei um push na pilha, e aí depois eu verifiquei se está vazio. O esperado é falso, então eu vou verificar se é falso. Bom, outros exemplos aqui, pessoal. Eu vou ter o assert equals, tá? Tem aí, ó. Esse aqui é o teste size stack, teste post pop stack. Para testar, você dá um post, depois dá um stack. E aí é feito um outro teste. Aqui tá até tem um erro nesse teste, ó. Peguei um erro no teste que está no livro lá do Marco Túlio. Passar para ele corrigir, porque olha só, o que ele está fazendo? Ele está dando um post 10, 20, 30. Ele inseriu 3 elementos na pilha. Aí depois ele faz um pop. Ah, não, desculpa. Ele faz agora eu entendi, o teste dele está certo. Ele faz um pop, pegou um resultado. Aí ele faz um outro pop. Nesse primeiro pop ele pegou o 30. No segundo pop ele pegou o 20. Tá vendo? Então está correto. O result é esperado que seja igual a 20. Correto. Então o teste não está errado, não. Tá certo. Bom, aqui um outro exemplo de assert, pessoal, que é quando você espera que vai ser lançada uma exceção. Eu acho que eu não comentei com vocês, mas olha só a implementação aqui do pop. Quando você tenta fazer um pop em uma pilha que está vazia, o que ele faz? Ele lança essa exceção aqui, ó. Faz um lançamento de exceção. Tá? Então, como é que a gente vai, com o JUnit, testar se houve uma exceção? Aqui no @test, vai colocar, ó, expected que aconteça essa exceção aqui. Certo? Então, esse aqui é o teste empty stack exception. Certo? Nesse teste aqui eu estou testando se vai acontecer a exceção, né? Se vai dar um erro no programa aí.
Então, tá vendo o que são testes de unidade? Eu estou testando, estou fazendo um teste para cada método, para cada cenário de uso desses métodos. Eu tenho aqui, ó, 3 métodos, ó, exempt, push e o pop. Eu como programador que estou desenvolvendo essa classe, eu penso, quais são os cenários de uso dessa classe, dos métodos dessa classe? E aí você vai criando métodos de teste, mais de um, né, para cada método dessa classe. Então você vai testando os diferentes cenários que você pode ter. E você tenta fazer uma boa cobertura dos testes, tá? E aí, lembrando, isso aqui, pessoal, a gente vai receber as respostas assim, ó, por exemplo, 70% dos testes falharam, 2 testes falharam, todos os testes passaram, os ambientes de desenvolvimento vai estar sempre integrado com essas cores vermelho e verde, tá? Bom, então, assim, só para, se ainda não está claro para vocês, a importância dos testes de unidade hoje para a engenharia de software é uma prática, eu não vou falar que é 100% praticada, mas é uma prática cada vez mais difundida aí no mercado da engenharia de software, tá? Na engenharia de software. As grandes empresas aí, elas já não trabalham se não tiver, né? Não tem, eles não cogitam você desenvolver um sistema sem ter teste de unidade. Então, você pega aí, por exemplo, o Google, teste de unidade são amplamente usados no Google. Todo código de produção deve ter teste de unidade. Tá? Então, todo código tem que ter um teste de unidade. No Facebook, engenheiros são responsáveis pelos testes de unidade de qualquer código novo que eles desenvolvam. Tá? Então, qualquer código aí, ó, e quem são responsáveis são os próprios programadores, né? Os engenheiros são responsáveis. O próprio programador, o engenheiro de software é o responsável. Código sem teste é código ruim. Então, essas referências aí que eu estou mostrando para você, tá tudo lá no livro do Marco Túlio também, vocês podem ver em maiores detalhes lá. E o que é importante ressaltar, pessoal, é isso. Já é uma teste de unidade, já é uma prática consagrada aí na engenharia de software, é altamente recomendado. Nem todas as empresas aplicam teste de unidade. É muito comum você ver eles fazendo de uma forma inadequada. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente ali as boas práticas para teste de software. Muitas vezes é deixado para fazer o teste de unidade só quando vai entregar o projeto, porque o cliente colocou no contrato que tinha que ser desenvolvido teste de unidade. Então foi feito só por uma burocracia, mas não fez parte do processo. E isso é muito comum, tá? Isso é muito comum acontecer dentro de fábricas de software. Eu acredito que esteja evoluindo muito isso, tá? Esteja evoluindo muito isso, mas ainda não é uma coisa totalmente difundida. Essas maiores desenvolvedores só com certeza já utilizam, já é bem visível, né, a importância de você ter um teste de unidade, mas ainda é um tabu para muita gente programar dessa forma, tá? A gente pode perceber claramente os benefícios. Vocês vão conseguir detectar bug em cada unidade. Você vai... se você deixa para fazer apenas um teste de sistema no final, você está olhando o sistema por cima, né? Então, você detectou até um problema, mas onde que aconteceu aquele problema, aí já vai ter um outro custo para você ir lá corrigir aquele problema, né? Então, assim, você tem um melhor resultado para detecção de bugs. Alguém pode falar assim, mas em contrapartida o programador vai gastar mais tempo para desenvolver as funcionalidades. Entretanto, se você reduz o número de defeitos, você vai ter essa recompensa mais à frente. O período que você for realizar os testes de sistema, o próprio teste de aceitação, a literatura já mostra que reduz o número de defeitos e a qualidade do software. A gente está falando aqui de qualidade de software, então a gente tem que ter isso em mente, né? É importante você manter esse teste de unidade. Eu já comentei com vocês sobre o teste de regressão, né? Então,
Exemplo, nós criamos aquela classe lá stack, criamos aqueles métodos. Vamos supor que a gente vai criar um novo teste, um novo método para aquela classe. E aí a gente muda alguma coisa. E alguma coisa que já tinha sido feita parou de funcionar. Eu fiz uma coisa nova, mas uma coisa antiga parou de funcionar. Com a possibilidade de executar esse teste de uma forma rápida, ele é automatizado, né? A gente escreveu um código para testar o nosso código, eu consigo verificar o que regrediu no meu sistema. Então eu consigo fazer os testes de regressão. E outra coisa também, hoje, principalmente no desenvolvimento ágil, os testes de unidades ele é encarado como a própria documentação do sistema, tá? Você quer entender como que o sistema funciona? Você não vai olhar um documento de texto com infinitas páginas. Você tem que manter o seu teste bem organizado e entender o que está escrito ali naqueles testes, o que era esperado de como que essas classes funcionem. Então, acaba que o teste de unidade ajuda até na documentação, né? No que o programador, o engenheiro de software, quando criou aquele teste, pensou as regras que se aplicavam naquele contexto ali, né? Que é chamado aqui também de fixture, né? No contexto do sistema que está sendo desenvolvido. Tá? Pessoal, até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tudo tranquilo, né, pessoal? Então, vamos lá. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona os testes de unidade. Agora, tem alguns princípios que nós temos que prestar atenção na hora que nós formos criar os nossos testes de unidade. A gente tem que pensar em testes que sejam rápidos, tá? Eu não posso criar um teste de unidade que vai me gastar muito tempo para executar. Tem que ser uma coisa que seja instantânea, o teste. Então, com isso, pessoal, essa questão do teste ser rápido, muitas vezes, uma boa prática, na realidade, é você ignorar, por exemplo, integração com outros sistemas e até mesmo o sistema de banco de dados. Você faz seu teste de unidade e aí a gente vai ver mais para frente que se você ficar abrindo conexão com banco de dados, etc e tal, fazendo pesquisa, vai ser algo que vai tornar o seu teste lento, a gente não vai fazer o teste integrando com o banco de dados. Aí lembrando, o teste de integração está numa hierarquia acima, né? A gente viu a pirâmide, teste de unidade, teste de integração, teste de sistema. Então, às vezes mesmo, para a gente manter o teste rápido, a gente ignora o banco de dados. A gente vai ver como que vai fazer isso através do que a gente vai chamar dos mocks de teste, que são os simulados de teste. Então, a gente vai, para manter o nosso teste rápido, as integrações que a gente precisa fazer com sistemas externos, nós vamos simular essas integrações a fim de manter os testes rápidos, porque o nosso objetivo aqui é, durante o desenvolvimento, a gente está fazendo constantemente teste de regressão nas unidades que existem no sistema. Porque não adianta nada eu gastar ali 1 dia, 2 dias, 3 dias trabalhando num software, fazendo uma nova funcionalidade, e só 3 dias depois eu descobri que o que eu modifiquei no código parou de funcionar algo que já existia. Isso é péssimo, isso tem um custo caro, você vai levar mais tempo para corrigir isso. Se você faz uma pequena mudança e naquele mesmo momento você consegue testar se o que você mudou mantém estável o restante do sistema, é para isso que serve o teste de unidade. É o teste que o programador, enquanto está trabalhando ali, ele consegue ir executando toda hora, várias vezes durante o dia. E não só aquele teste que ele está fazendo, mas todos os testes que existem para as unidades daquele sistema. Com isso, você está garantindo que cada engrenagem do sistema continua funcionando enquanto você está fazendo novas funcionalidades. Tá? Bom, deixa eu ver mais. Tá, então assim, sobre o teste ser rápido é isso, ele tem que ser rápido para executar. Então, a gente abre mão de testar integrações nesse momento para a gente manter os testes rápidos. Os testes também eles devem ser independentes, tá? Então, assim, eu não preciso executar
um teste primeiro para depois executar o outro. Ele tem que executar de forma independente. Então a gente tem que ter isso em mente. Na hora que a gente for escrever os nossos testes, a gente tem que estar sempre pensando nisso. Os testes de unidade, então aqui é o princípio FIRST, tá, pessoal? Só eu acho que eu esqueci de falar. Corresponde a cada inicial de cada um desses termos aqui. Eles devem ser determinísticos, ou seja, os testes eles devem ser previsíveis, né? Você executou ele uma vez, executou ele duas vezes, executou ele três vezes, vai dar sempre a mesma resposta. Não pode ser uma coisa aleatória, tá? Alguma coisa aconteceu que uma hora ele dá positivo, outra hora ele dá negativo, uma hora ele dá verde, outra hora ele dá vermelho. Então, cenários que não permitem que ele seja determinístico, então aí é um caso que você não possa fazer o teste de unidade para aquela unidade do sistema. E aí tem um termo aí que o Marco Túlio usa no livro dele, que é o flake, né? Que os testes não devem ser flake. Que é esse efeito de, às vezes, vai estar de um jeito, às vezes vai dar uma resposta diferente. Não é interessante isso. Porque isso vai te tomar tempo. Você vai parar para olhar o que isso aqui está parando de funcionar. É porque isso aqui depende de uma thread, que a outra thread altera o resultado. Então é muito comum você ter esse efeito flake, esse efeito não determinístico, por conta de memória compartilhada em threads. Então você tem que verificar se você consegue isolar para poder fazer um teste daquela unidade específica. Se não é possível, aí é o caso, pessoal, de você não ter teste de unidade para isso. Tá? Então, se você não tem essa possibilidade, vai ser o caso de você não ter teste de unidade para esse módulo de sistema que tem. Você vai fazer outros testes. Um teste humanizado, alguma coisa assim, vai tentar contemplar alguma coisa no teste de sistema. Ele deve ser auto-verificáveis. Qual que é a ideia de auto-verificáveis? É o que eu já falei com vocês. Os sinais verde e vermelho, né? Então, você rapidamente consegue verificar se o teste passou ou não. O teste unitário ele não pode ser uma coisa que você vai ter que abrir um relatório, ficar olhando lá um documento de 40 páginas para ver se quais testes passaram, não. Tem que ser uma coisa intuitiva. Rapidamente você consegue visualizar através dessas coisas se o teste passou ou não. E tem esse último princípio aqui, tem que ser timely, ou seja, escrito quanto antes. Não é uma boa prática, tá? Você deixar para escrever o teste de unidade depois que você já fez todo o sistema. Isso é uma prática que eu já vi acontecer dentro de fábricas de software. E é péssimo, porque você tira toda a vantagem que os testes de unidades que eles te dão, né? Que é de você reduzir o custo de você desenvolver o sistema, fazer teste de regressão. Então, assim, quanto antes você escrever o teste de unidade, melhor. E a gente vai ver ainda hoje a prática, que parece estranha para muita gente, que tem que ser escrito quanto antes mesmo do código. Então, antes de escrever o código, você escreve o teste de unidade. Nem todo mundo segue essa prática, ela é uma prática assim, ainda pouco difundida na engenharia de software, nas empresas. Você vê muita tentativa, tem muita resistência, né? Porque a gente aprende a programar e vai pensar em teste só depois, né? Desde o primeiro período vocês estão pensando dessa forma. Vocês entraram na faculdade, começou a estudar programação, vocês aprenderam, programam e depois testa. Então é uma mudança de paradigma, de você testar e depois programar. E ainda tem muita resistência sobre essa prática de programação, tá? Mesmo equipes ágeis, a gente ainda vê muita resistência nesse sentido. Bom, antes disso, alguma dúvida sobre esses princípios, pessoal? Pegaram a ideia deles? Como é que deve ser considerado aí, o que é importante para os testes de unidade? Nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Uma outra questão eu devo fazer um acerte por teste? Eu devo ter uma verificação para cada teste? Olha esse exemplo aqui, teste empty stack. Ele faz uma verificação
assert true is empty. Aí ele incrementa, adiciona um elemento na pilha, dá um push, e aí depois vai ser outra verificação, verificando se o isEmpty retorna falso. Ele fez 2 assert em um mesmo método de teste. Isso não é uma boa prática. O ideal era ele fazer 2 testes aqui. Teste empty stack e teste not empty stack. E colocasse um assert em cada método aqui. É uma prática melhor, mais recomendada. Você tentar manter um assert por teste, tá? Entretanto, o Marco Túlio ele sugere que existem exceções, existem casos em que você pode manter mais de um assert por teste. Como nesse exemplo aí que ele faz um teste para a classe, para o método repeat da classe strings. Esse método ele repete strings, ele pega uma string e repete ela, né? Faz repetições nela. Então, nesse exemplo aí ele está mostrando que por ser algo muito simples, é interessante você manter tudo no mesmo método. Você pode fazer vários acertos no mesmo método. Então isso aí é uma exceção, tá? E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Quantos testes eu tenho que escrever? Precisa ter meu sistema. Eu devo escrever testes para todas as classes ou não? Eu tenho uma meta a atingir. O que vocês acham aí, pessoal? Teste de unidade. Todos os métodos. Alguém tem alguma ideia, algum chute? Ninguém tem uma ideia, né? Olha só. Veja aqui. Essa questão que eu estou falando, a gente chama aí na engenharia de software de cobertura de testes. O que é uma cobertura de teste? É o número de comandos executados, tá? Então eu vou pegar o número de comandos executados pelos testes dividido pelo total de comandos do programa. Então, comandos é o quê? É cada linha ali de código, tá? Isso que são comandos. Eu pego o número total ali de linha de códigos que eu tenho no meu programa. E aí eu pego os meus testes, eles passaram por quais linhas? E aí eu pego o número de comandos executados pelo teste e o total de comandos que eu tenho no programa. E aí eu consigo achar uma porcentagem aí, nesse caso não uma porcentagem, mas um indicador, né? Uma proporção da cobertura de teste. Nessa fórmula aqui a gente vai ter um valor entre 0 e 1, né? Quanto mais próximo de 1, maior a cobertura. Quanto mais próximo de 0, menor a cobertura. Então, ó, nesse exemplo aqui, é um exemplo que eu tenho 100% de cobertura. Eu criei métodos em que passa por todos, em que os testes vão, de alguma forma, executar todas as linhas do meu programa. Então, naquele exemplo lá, stack, aquelas classes de teste que nós criamos, eles vão ter uma cobertura de 100%, tá? Eles vão passar por todas as linhas. Esse é o melhor dos mundos. Você ter 100% de cobertura, ótimo, excelente. Aqui está um outro exemplo que a gente teria 90,90% de cobertura. Imagina que eu não tivesse feito um teste para entrar dentro desse if aqui, tá? Imagina que eu não tivesse feito um teste ali, que eu tentasse remover um elemento, fazer um pop, né? Em uma pilha vazia. Essa linha aqui não seria executada, tá? Então, iria reduzir aí a cobertura dos meus testes.
daria algo em torno aí de 90%. Então, assim, as IDEs, pessoal, elas já trazem também essas ferramentas que mostram a cobertura dos testes, tá? Então, colore em verde, o padrão é isso, colore em verde os comandos executados, colore em vermelho os comandos não executados, e em amarelo eles vão colorir as condicionais em que foram parcialmente testadas. Você vê que nesse exemplo aqui, o if ficou em amarelo. O if ele foi testado, mas ele executou apenas o que é chamado de um branch, né? Um if, ele sempre tem dois branches. Ele vai ter o caso de sucesso, né, o verdadeiro, e vai ter o caso falso, em que ele não entra no if. Então esse if aqui, ele foi executado o if, só que ele não entrou aqui dentro. Então ele não foi testado todos os seus branches, todas as suas possibilidades. Então as ferramentas costumam marcar em amarelo quando você tem condicionais que não é testado as duas possibilidades que ela dá. Tá? Então a pergunta, qual a cobertura de teste ideal? Vai variar para cada projeto, pessoal. Mas vai ser difícil você achar um projeto que tem 100% de cobertura. Tá? Porque, como eu falei, tem algumas partes do sistema que são mais complicadas de a gente fazer teste de unidade. Interface gráfica, por exemplo. Tem hora que não é necessário você criar um teste de unidade para coisas específicas, interface gráfica, já fica mais difícil. E aí tem outros testes que a gente vai para integração ou para o teste de sistema. A boa prática aí na literatura tem se falado que uma meta a ser atingida em um projeto é você ter 60% de teste de unidade. Então é um número para vocês perseguirem, tá? Existem outras métricas de teste de software menos utilizadas, que é a cobertura de funções. Verifica quantas funções ou quantos métodos eu tenho no programa e quantos desses métodos estão sendo testados. Cobertura de chamada de funções, né? Se a cobertura dos testes das chamadas às funções, então vai ser muito semelhante àquele outro. E eu tenho também aqui um teste que é até mais rigoroso, que é a cobertura de branches, né? Então, ele vai fazer uma verificação especial em relação aos ifs, se ele verificou os dois branches que o if gera, né? As duas condições que ele gera verdadeiro ou falso, né? De entrar ou não entrar no if. Mas, em geral, a métrica mesmo muito utilizada é essa cobertura de teste que eu mostrei aqui, tá? No livro do Marco Túlio, ele explica com mais detalhe essas outras métricas ali. E aí, é importante a gente falar da testabilidade de um software, certo? É importante a gente colocar isso em mente. Se a gente está falando de qualidade de software, é importante a gente pensar em sistemas que sejam testáveis, que tenham uma boa testabilidade. Então, a testabilidade a gente entende como uma medida, né, que vai determinar o quão fácil é implementar um teste para um sistema. Então, a gente tem que pensar em sistemas que sejam fáceis de testar. E isso vai variar muito de sistema para sistema, de tecnologia para tecnologia, de plataforma para plataforma. Isso afeta muito a testabilidade. Mas existem boas práticas para você ter uma boa testabilidade. Existem boas práticas de engenharia de software, de arquitetura de software, para você ter uma boa testabilidade. Então aqui eu listei 4 exemplos que todas elas estão relacionadas, que é a ideia da coesão, tá? Qual que é a ideia da coesão? A gente tem que pensar em criar classes coerentes, tá?
criar classes que seja coerente com o seu objetivo. Então eu falo que estão todas relacionadas, por quê? Como é que a gente vai conseguir ter classes coerentes e métodos coerentes? É quando a gente começa a usar o princípio da responsabilidade única. Uma classe tem apenas uma responsabilidade. Ela não vai ter várias responsabilidades. Ela não vai ser responsável por fazer várias coisas do sistema. Ela vai ser responsável para fazer apenas uma coisa, um conceito do sistema. Então, quando eu estou falando de responsabilidade única e de como que isso tem a ver com a coesão alta, é o seguinte: pensa em um sistema em que você tem praticamente um único arquivo, uma única classe. E assim, pensa no sistema que seja um sistema real mesmo, que vai ser colocado em produção, que as pessoas vão usar, e não vai ser um sistema pequenininho, como a gente costuma fazer nos trabalhos da faculdade. Pensa num sistema aí de um TCC, né, de um colega seu, que vocês ainda não estão fazendo TCC, mas de quem já está fazendo, pode ter uma noção. Pensa na responsabilidade, por exemplo, a pessoa pega apenas, tenta resolver tudo com apenas um arquivo, uma única classe, faz tudo. Essa classe ela vai ser responsável por apresentar os dados para o usuário, ou seja, imprimir as telas, ler os dados do usuário, imprimir as respostas, vai ser responsável por tratar as regras de negócio, como que as coisas funcionam, quais são as restrições, etc. e tal. E ela também vai ser responsável por persistir os dados no banco de dados. Olha o tanto de responsabilidade que essa classe tem. Ela tem que comunicar com o usuário, ela tem que aplicar as regras de negócio, ela tem que salvar os dados no banco de dados, ela faz várias coisas. A gente está vendo aqui no mínimo 3 responsabilidades. Com certeza, vai ser uma classe imensa, vai ficar muito grande. Isso prejudica a manutenção, prejudica a manutenibilidade. E vai prejudicar também a testabilidade. Tá? Porque está sempre associado a testabilidade com a manutenibilidade. Porque vai ficar tudo muito bagunçado ali, então quanto mais modularizado for o sistema, melhor vai ser a testabilidade. Tá? Então, assim, é uma boa prática a gente pensar em responsabilidade. Por isso que a gente fala sempre em separação de camadas. Se você parte do princípio de separar camadas, essa classe aqui vai ser só para entrada de dados e interação com o usuário. Ou seja, carregar as janelas, etc. Essa outra classe aqui, ela vai ser responsável somente para manipular as regras de negócio, tratar as regras de negócio. Essa outra classe aqui, ela vai ser responsável somente por persistir e recuperar os dados do banco de dados. Então, eu consigo separar uma classe, como o exemplo que eu dei, em 3. E eu vou ter o princípio da responsabilidade única respeitado. E eu vou ter um código mais fácil de manter. E eu vou ter um código que vai ser mais fácil de fazer teste de unidade. Porque eu vou fazer um teste especificamente para aquela classe que eu preciso testar. E outro exemplo, a responsabilidade única. Eu dei o exemplo aí dessas, né, das camadas, mas vamos pegar, por exemplo, um sistema em que você tem lá, por exemplo, as classes, você tem que tratar coisas de cliente, funcionário e venda. E às vezes as pessoas colocam tudo numa classe só, então você tem que pensar também em separar as entidades, né? Você tem que ter uma classe só para tratar das coisas de cliente, outra classe só para tratar das coisas de funcionário, outra classe só para tratar das coisas de venda. Se você separa também os conceitos, né, dentro dessas camadas, as entidades, você também vai estar você vai estar respeitando mais a responsabilidade única e você também vai estar trazendo mais coesão, mais coerência, mais significado para as suas classes. E aí você vai estar tendo um código mais alta coesão. E aí está tudo relacionado também, você vai ter um acoplamento menor. Então é importante você ter um baixo acoplamento. Imagina aquela classe que eu falei para você como exemplo, uma classe que faz tudo. Está tudo acoplado nela. A interface gráfica está acoplada nela, as regras de negócio estão acopladas nela, o banco de dados está acoplado nela. Então, isso é péssimo para você da manutenção, porque está tudo bagunçado, tudo misturado.
Isso também é péssimo para você fazer teste, tá? Então, se você consegue manter a responsabilidade única, você vai, com certeza, ter classes com a coesão mais alta e com acoplamento mais baixo. Isso é princípio básico aí em projeto de software. E você, pensando na responsabilidade única, você também vai estar, com certeza, fazendo a separação de camadas entre apresentação e modelo, ou seja, a parte de apresentação do sistema e a parte de dados, de lógica do sistema. Tranquilo? Então, é fundamental vocês pensarem em sistema com boa testabilidade. E o princípio é esse: ter uma arquitetura que minimamente separe as camadas. Sistema com arquitetura toda misturada, as classes fazendo de tudo, não é um bom sistema arquiteturalmente, porque ele não vai te dar essa boa possibilidade de manutenção e também de teste, tá? Pessoal, entenderam essa questão da testabilidade, a importância disso? Tranquilo? Então, olha só, vou dar um exemplo aqui de quando a testabilidade ela é mais difícil. No Java existe uma tecnologia que chama Servlet, tá? O que os servlets fazem no Java? Para quem não conhece, é uma tecnologia aí, uma biblioteca que o Java tem, de você conseguir criar pequenos servidores que você recebe aqui ó, você recebe um método get, né, do HTTP, tem um método post também, em que você recebe requisições HTTP, requisições como parâmetro, e você retorna uma resposta para quem fez aquela requisição. Então aquela estrutura de cliente-servidor, né? O cliente faz uma requisição e aí esse código vai rodar no servidor, ele vai dar uma resposta para o cliente. Geralmente é o quê? Uma página HTML ou qualquer coisa, tá? E aí, pessoal, esse exemplo aqui é um exemplo aqui de um servlet que faz o cálculo IMC, né? Que é aquele índice da massa corpórea. E aí, olha só como é que ele funciona. Ele recebe dois parâmetros, então o REC, que é a requisição, e o REST, que é o response, que é a resposta, tá? Já recebe esses dois parâmetros. Esse exemplo aqui, ele está fazendo o quê? Ele está, na resposta que ele está definindo o conteúdo né, o tipo de conteúdo que vai ser respondido. Ele está especificando que vai responder aí um documento HTML, tá? Aqui eu estou recuperando nessa linha aqui, ele está pegando aqui, vamos falar assim, um objeto que vai permitir imprimir a resposta do servlet, tá? Então essa variável out, ela vai servir para imprimir a resposta, como se fosse um println que a gente usa no terminal. O println ele joga na tela. Esse printWriter aqui, essa variável out, ele vai imprimir a resposta para o cliente, tá? No caso, vai ser um navegador de internet que vai receber essa resposta. E aqui, ó, ele está pegando dois parâmetros, o parâmetro peso e o parâmetro altura, que está vindo na requisição. E aí ele vai fazer a lógica do IMC. O IMC é o quê? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então ele implementou aqui essa lógica nessa linha, tá? E aí ele imprime isso, o índice massa corporal, IMC, é igual a isso aqui. Beleza? Tem um tratamento de exceção aqui, se acontecer algum erro na conversão do número, né, o Number Format Exception, ele manda uma mensagem que os dados devem ser numéricos, etc. Então isso aqui é um servlet, tá? E o servlet é um exemplo de algo que você tem uma baixa testabilidade, porque eu faço a seguinte pergunta para vocês: como é que eu vou testar essa classe, esse método do get? Se eu preciso passar um HTTP servlet request e um HTTP servlet response, eu não sei testar essa classe, eu não consigo testar ela. Eu não sei de onde é que vem, eu não consigo criar
esses dois atributos para passar como parâmetro, né? Isso funciona dentro de um servidor. O servidor que passa esses objetos para o meu programa. Então é difícil testar. Como é que eu vou testar esse método? Eu não consigo nem chamar ele, porque eu não tenho os objetos aqui em tempo de teste. Eu não tenho esses objetos para poder passar como parâmetro. Então a testabilidade de um servlet é baixa, tá? Como que a gente resolve esse problema, tá? Tá, eu não vou testar o servlet, mas eu posso testar a regra de negócio. O que me interessa testar aqui no meu sistema é isso aqui. O meu teste unidade ele não vai estar preocupado em testar o servlet por inteiro, a funcionalidade por inteira. O meu teste unidade tem que estar preocupado em testar uma unidade específica, uma lógica da regra de negócio específica. Então, a ideia é a gente poder testar se o sistema está fazendo o cálculo do IMC de forma correta. Então, se eu trabalho com a ideia de responsabilidade única, com a ideia de separar, né? Porque olha só, nesse código aqui, essa classe IMC Servlet, ela está responsável por duas coisas. Ela está responsável por tratar as requisições, as chamadas ao servlet, e por implementar a regra de negócio. Ela tem duas responsabilidades. Então, isso aqui é um código não muito bom, tá? A gente pode, então, tornar esse sistema mais testável, melhorar a testabilidade dele. A gente pode fazer a extração do domínio do server, ou seja, separar as responsabilidades. A gente vai ter uma classe que vai ser responsável por fazer a regra de negócio e essa classe IMC Servlet, ela vai ser responsável por implementar o servlet, né? Que ele herda aqui a classe HTTP Servlet. A minha classe que eu criei aqui, ó, o IMC Model, ela vai ser responsável por calcular o IMC, tá? Por fazer as regras de negócio relacionadas ao IMC. O IMC Server vai ser responsável por implementar vamos falar assim, a estrutura de um servlet. Então, o que eu faço? Crio essa classe, né? Fiz uma extração daquilo ali para ficar responsável apenas por fazer o cálculo IMC, recebendo os dois parâmetros, etc. O meu servlet, eu tirei a implementação, apenas chamo o model. E ó, esse model foi declarado aqui, ó. Tá? Com isso, eu vou fazer um teste. Eu não vou testar mais agora o set, vou testar a classe IMC Model. Tá? Então, assim, eu não coloquei aqui o exemplo, faltou colocar aqui o exemplo, mas eu criaria uma classe IMC Model Test. E aí eu faria algum cenário de teste para o IMC Model aqui. E aí eu consegui testar uma unidade. Bom, aqui é um outro exemplo, pessoal. Aqui é um outro exemplo dos nossos testes, tá? Desculpa, eu viajei aqui. Então, aqui é um exemplo do servlet. Vou dar um outro exemplo de baixa testabilidade e como resolver, mostrando para vocês como resolver isso aí. Por exemplo, acesso a serviço remoto. Imagina que a gente tem um sistema que seja uma biblioteca, tá? E no meu sistema ele vai fazer uma pesquisa dos livros, tá? E esse meu sistema, ele usa um serviço na internet que tem um catálogo dos livros. Como é que a gente faria um teste de unidade para isso? Bom, aqui eu tenho então essa classe Book Search, ou seja, pesquisa de livro, né? Ele vai ser uma pesquisa então pelo ISBN, tá vendo aqui? E aí eu vou pegar um livro por aqui, tá? E aí qual que é a implementação? Ele tem aí um serviço remoto que estaria implementado aí pelo serviço aqui, ó, Book Service, certo? E aí
esse serviço remoto aí eu faria essa pesquisa, ele me ia retornar uma string aí JSON, né? Eu ia pegar esse objeto aí JSON. JSON é um padrão aí de comunicação de dados, né, entre serviços. E, e aí eu pegaria o título, né, e criaria um livro no meu sistema com base nesse título que foi recuperado através daquele ISBN, tá? A ideia desse método é isso. Eu vou criar um livro a partir do ISBN, eu vou pegar o nome do livro, tá? Bom, qual que é o problema aqui? Como é que eu vou testar isso, pessoal? Eu poderia criar um teste para Getbook. Não poderia? Com um teste unitário? Daria para criar. Só que o problema é que vai ser um teste que vai demorar, né? Porque ele tem que conectar o servidor remoto, e vai ter uma série de problemas quando a internet cai, etc e tal. Então, pessoal, a gente não pode, não é interessante você ter um teste unitário que vai demorar, porque vai quebrar aquele princípio lá, né? Aquele princípio first, vai quebrar aquele princípio dele ser rápido. Então, nós temos que pensar aí em um teste, uma forma de você poder testar a unidade desse sistema, de conseguir criar um livro a partir, né, passando ISBN, conseguir criar o livro com o nome do título, a gente tem que conseguir testar essa unidade do sistema. Como é que a gente vai poder testar? E aí tem um recurso muito importante aí no teste unitário que chama mock, tá? Mock é a ideia de ser um simulador, ele vai fazer uma simulação. Então, ao invés do meu teste unitário, eu, eu integrar no servidor, e aí vai demorar até o teste unitário, eu vou fazer uma simulação, vou fazer um mock. Tá? Então, eu vou criar aqui um mock book service de teste. Tá? E aí, ó, eu vou fazer um teste apenas alguma situação. Por exemplo, vou testar apenas aqui o ISBN 1234 e aí retorna o nome de um livro qualquer. Eu poderia colocar mais alguns exemplos aqui, né? Alguns exemplos para poder testar esse book service aí. Então, criou uma classe mock book service que implementa aí a interface aí book service e ele faz uma simulação do funcionamento do método search que tinha ali, né? Que tem aqui no Getbook. Bom, e aí como é que vai ficar meu teste? Meu teste fica dessa forma aqui, ó. É, eu, 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 eu vou fazer um teste em que o meu serviço ele vai ser então implementado aí o book service, né? Esse meu mock book service. E aí, olha só como é que ficaria meu método de teste. Eu instanciaria aí o objeto do book service, do book search, recebendo o service como parâmetro, tá? E chamaria o método getBook, passando esse ISBN que eu defini aqui como teste, e iria fazer uma cert equals se aquele livro que eu criei está com o título correto. Tá? Então, assim, não dá para a gente aprofundar muito, mas vocês têm que ter em mente a seguinte: se tem um cenário que vocês não vão poder fazer um teste unidade, porque ele vai quebrar o princípio do teste ser rápido, que eu preciso integrar com o servidor externo, ou eu preciso integrar com o banco de dados, o recurso é o que eles chamam de mock. É você criar uma simulação, que aí o seu teste vai continuar rápido. Tá? E existe já ferramentas que podem tornar esses mocks implementados de forma mais rápida, né? Que a gente tem um mock. Então, aquele exemplo lá do book service, olha só. Usando esse framework mock aí, esse mockito, eu
ao invés de criar uma... Aqui eu precisei criar, né, pessoal? Eu precisei criar uma classe de mock. Usando o Mockito, nós conseguimos, com esse comando aqui, criar uma classe em tempo de execução, ó. Eu vou criar uma classe, um mock para essa classe. E aí, quando ele pesquisar por algum inteiro, ele vai retornar, então, uma constante. Quando ele pesquisar, né? Quando for chamado o método pesquisar 1, 2, 3, ele vai retornar essa outra constante. Então, você consegue criar um mock em tempo de execução. Você não precisa criar uma classe à parte. Em tempo de execução, você consegue fazer essa simulação. E aí, o teste continua do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Igual estava antes, ó. O teste aqui está idêntico. Usando o mock da classe à parte ou usando o Mockito. Então, o Mockito ele otimiza aí a vida do engenheiro de software. Tá bom? Teste de unidade, nossa referência aí foi o livro do Valente. Né? Então, vale a pena, eu já passei para vocês os capítulos para vocês darem um livro, vale a pena dar uma lida. E também dei algumas coisas que eu peguei do livro Somerville e do Anish. Tá? Bom, a gente tem mais coisa para ver ainda hoje. Deixa eu ver as horas aqui. Já são 3h18. Eu vou tentar encerrar esse conteúdo de teste hoje ainda, pessoal. Não sei como é que está disponível de vocês, mas vai estar gravado, né? A gente vai manter. Eu estou gravando. Eu vou fazer uma pausa aqui de 10, mas não vou nem fechar a sala não, só vou interromper a gravação aqui para a gente tentar finalizar as ferramentas para teste de integração e sobre o TDD, tá? Antes de parar a gravação aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Bom, então aqui horas são 3h20, 3h30 a gente volta, viu? Vou interromper aqui a gravação agora.